aqui é o tema da nossa discussão hoje, né? Essa redução aqui que houve na procura das engenharias. Mas eu queria comentar um pouco sobre esse pico aqui, ó, esse pico de 2014, né? 2014, eu trabalhei num grupo educacional há muitos anos e eu vivi esse pico. Nós tínhamos uma faculdade, né, em Salvador que chamava Área 1, isso era uma faculdade que só tinha cursos de engenharia e foi uma loucura, assim, era impressionante. A gente viu essa busca pelas engenharias. E eu acho que vale a pena a gente também hoje tentar discutir um pouco sobre por que que teve esse boom, porque assim, a razão desse boom ajuda também a explicar um pouco a razão da queda, né? A gente estava em uma fase né, naquele boom das commodities, do Brasil ali, a China comprando tudo e o Brasil investindo muito em infraestrutura, foi quando teve lá o primeiro PAC, e tem uma série de questões aí nesse período, muito fiéis também e tal, então a gente tem que considerar esse pacote que eu chamo de políticas públicas, que fizeram com que houvesse um boom na infraestrutura do Brasil. E a engenharia se beneficiou desse momento de infraestrutura e viu esse aumento aqui. A partir de 2014, a gente sabe a história, tem uma crise econômica aí, e a gente vê essa queda daí também. Então, não é uma coisa só de sociedade, a gente tem que olhar sempre esse cenário um pouco macro para poder entender um pouco esse fenômeno, os fenômenos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse gráfico aqui isso também é conhecido, eu quero até aprofundar um pouco mais essa discussão sobre o aumento dos cursos à distância, né? Então, nós temos mais ingressantes entrando à distância do que em cursos presenciais. Mas olha que interessante, se a gente olhar a quantidade total de ingressantes, ela não está caindo, ela está aumentando. Ela teve uma queda, teve essa situação, uma situação, um contexto econômico aí que eu expliquei, depois ela volta a ter um crescimento. Não chegou ainda nesse patamar, não sei se tem condição de chegar nesse patamar, deveria chegar nesse patamar, mas a gente tem um contexto aqui que está aumentando. A questão é a mudança do mix do EAD para o presencial. Então, a gente não tem como analisar essa questão sem discutir também essa questão da oferta. Então, assim, eu colocaria no primeiro lugar o contexto macroeconômico, para poder entender. Segundo lugar, a questão da EAD. E aí eu vou discutir um pouquinho mais com vocês agora. E temos a terceira questão, que são as questões mais pedagógicas, da característica do curso, né? Então, com relação a esse aumento de EAD, um tempo atrás, eu fiz esse post aqui no LinkedIn também, deu bastante engajamento também, esse post, em que eu fiz um recorte das matrículas, isso é do Brasil como um todo, não é só engenharia, isso é Brasil como um todo, mas as engenharias seguem esse mesmo padrão, que eu separei o seguinte, eu coloquei essa curva ascendente aqui, são alunos de curso EAD, mais alunos de matrícula noturno, de cursos presenciais noturnos, porque basicamente é o mesmo público, é aquela pessoa que precisa trabalhar para poder pagar o seu estudo. E a gente vê o grande aumento que houve. Quer dizer, não foi só do EAD, é a somatória do EAD com o noturno. E quando você tira os cursos noturno dos cursos presenciais, o que a gente observa? Uma situação razoavelmente estável, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. Matrículas em cursos presenciais diurnos, estável, noturno, mas EAD subindo. Então, quando a gente olha a queda do presencial como um todo, a gente tem que diferenciar presencial noturno de presencial diurno. Porque a gente acha que o presencial todo está caindo, mas não é que ele não está todo caindo. Quem está caindo é o noturno, muito mais do que o diurno. Por quê? Porque as pessoas estão parando de fazer curso noturno e estão indo para o EAD por uma questão de comodidade, por uma questão, né? A pessoa Maurício, trabalha o dia inteiro, ainda tem que fazer deslocamento com ônibus, é um pouco mais complicado. Maurício, deixa Então, eu te fazer só uma pontuação breve aqui, uma pequena pontuação fazendo contigo aqui. Você mostrou muito claramente que nós tínhamos uma engenharia muito forte no presencial diurno, muitas universidades públicas, tá? A engenharia presencial no privado e também a engenharia noturna no ensino privado. O ensino privado, ele praticamente está migrando para a educação à distância. Mas mesmo na engenharia presencial, eu tive contato agora recentemente com professores da Federal do Rio Grande do Sul, que é uma excelência em engenharia, e aqui a nossa Federal de Santa Catarina, outra excelência em engenharia, e a gente viu que é o seguinte, no presencial, em engenharias duras, como elétrica e mecânica, nós tínhamos uma procura de 15, 20 e até 30 candidatos por vaga há 20 anos. Agora caiu para 3, para 4. Então, ainda que você tenha um preenchimento, na verdade, você teve um declínio da procura da engenharia presencial diurna de alta performance. Como é que você lê esse fato?
Então, é o terceiro elemento, porque eu falei, é uma combinação de três elementos. É uma combinação de cenário macroeconômico, uma combinação presencial e EAD, considerando que o presencial é noturno e diurno, e um terceiro elemento, que são as questões da natureza do curso. A gente tem uma fórmula de formação de engenheiro que é muito antiga, e a gente continua. Primeiro que a gente tem aqueles bacharelados longos de 5 anos, quer dizer, o mundo todo não trabalha mais com bacharelado de 5 anos. Nos Estados Unidos não tem bacharelado de 5 anos, na Europa não é assim, na China não é assim, na Coreia não é assim, no Japão não é assim, quer dizer, o mundo todo já quebrou a educação superior em ciclos menores. A Europa fez uma grande reforma, que chama Reforma de Bolonha, que reformou totalmente as estruturas dos cursos superiores. Então, a gente tem uma estrutura monolítica, né, que seria o terceiro elemento, que eu acho que explica parte dessa questão. Com todo o currículo focado em disciplinas, a gente não tem os projetos, porque engenheiro, poxa vida, engenheiro tem que fazer coisa, né? Mais do que talvez outras profissões, mas engenheiro é uma profissão que eu sou de uma família de engenheiros, meu pai é engenheiro, meus irmãos são engenheiros, cresci nesse meio, então engenheiro é uma profissão de mão na massa, e a gente não vê isso na maior parte dos cursos, e eu posso dizer porque eu pessoalmente estou envolvido num projeto que procurou romper com esse formato. Mas, assim, só para concluir, passar a palavra para os colegas ali, eu diria esses três elementos: macroeconômico, balanço EAD, presencial noturno e estrutura dos currículos. Aqui. Você pensa que acabou, mas ainda não acabou. Sabe por quê? Você está lidando com um projeto inovador no Brasil. Para quem não sabe, Maurício Garcia ajudou a fazer a concepção e é do Conselho Acadêmico do Instituto Intéria, que é aquela faculdade criada pelo BTG, através de uma doação para você criar o MIT da TI no Brasil, que são projetos de alta performance, inclusive com bolsa, para estudo integral e curso de desenvolvimento na área de TI. Nós tivemos agora no último SISU um fenômeno onde os cursos de TI passaram a medicina e passaram as engenharias na nota de corte, tá? E ficaram numa média muito alta. Como é que você avalia esse movimento do jovem, que tá, jovem de alta performance, que eu estou falando aqui, que ele não foi nesse ciclo agora para a medicina, não foi para o direito, que era uma tradição, ele pulou algumas engenharias e ele foi direto para a área da TI avançada. Você entende que esse é um momento de inteligência artificial ou é uma transição? Uma boa pergunta aí, Vianney. É o seguinte, eu Aqui tenho não uma tem visão pergunta combinada, não, tá, gente? Aqui é na peixeirada, tá? Aqui é na bucha. Vai Eu lá. tenho uma, eu tenho uma visão muito particular com relação a isso. Eu acho que a tecnologia, ela não é mais uma especialidade. Ela não fica do lado da medicina, do lado da odonto, assim, a tecnologia é uma coisa transversal. E não só na formação, mas nas empresas. Quer dizer, a gente não tem mais empresa. Todas as empresas são ou deveriam ser empresas de tecnologia. Porque você não pode mais dissociar a tecnologia da atividade das empresas, muito menos delegar um departamento de TI, né? Então, isso está sendo capturado pelo mercado, quer dizer, as pessoas buscando isso, porque todos os setores da economia, com a inteligência artificial ainda, a gente pode até aprofundar essa discussão, mas com a inteligência artificial, nós estamos é a maior transformação que a gente, eu mexo com software, com sistemas há 40 anos, eu vi tudo acontecer, eu vi chegar o Windows, vi chegar a internet, passei por tudo. E o que nós estamos vivendo agora com a inteligência artificial é muito maior do que tudo que a gente já viu antes. Então, assim, eu acho que de alguma forma as pessoas estão percebendo isso quando elas olham para profissões cujas abordagens são abordagens mais antigas, elas buscam a tecnologia. Mas eu acho que a partir do momento que as escolas elas enxergarem isso, e as empresas enxergarem isso e tornarem a tecnologia mais horizontal, isso vai se distribuir por todos os cursos. Ok, muito obrigado, Maurício Garcia. Para você que chegou agora, são 500 pessoas ao vivo conosco aqui, é muito bacana. Quem acabou de falar foi o Maurício Garcia, ele é coordenador acadêmico da Faculdade Intel, a faculdade do BTG, como o mercado conhece, e como ele falou, ele começou a trabalhar aos 40 anos e já tem 40 anos de estrada na tecnologia da informação, está muito bem conservado, depois deixa aí o card do Pitangui aí para todo mundo poder procurar. Quem vai falar agora é o professor Anderson Correia, para quem não conhece, quase impossível, mas para quem não conhece, ele é o presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, tá? Ele foi reitor do ITA 2 vezes, muito mérito. Ele é da Agência Brasileira Aeroespacial e ele vai dar a palhinha dele aqui agora. Também, depois do professor Anderson, vai falar o professor Álvaro Prata, que foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um núcleo de tecnologia avançada no Brasil, um dos principais núcleos de tecnologia
em formação de graduação e pós-graduação no Brasil. Ele foi do Ministério de Ciência e Tecnologia, diversos cargos, e hoje ele é o presidente da Embrapi, empresa brasileira de indução da pesquisa e inovação na indústria. Então, agora com vocês, então, professor Anderson Correia, 20 minutos para encantar o Brasil, Anderson. É isso aí, João. Eu tenho que falar uma coisa. Você falou uma inverdade aí sobre mim, que eu vou corrigir agora. Qual foi? Você falou que eu tenho 100 mil seguidores no LinkedIn, tá? Gostaria de ter. Não, eu tenho. São 69.633 seguidores, tá? Até agora. Não, se somar as outras redes, você chega nos 100 mil, mas deixa eu te falar. Eu acho que hoje nós vamos chegar a 70 mil seguidores. Então, quem tiver online, por favor, e não seguir, entra no LinkedIn Anderson Correia. Eu queria chegar a 70 mil hoje nessa. Vai chegar. Se eu chegar aos 70 mil hoje, vou fazer uma homenagem aos os internautas da Roper aí, tá bom, João? Então, manda bala. Bom, eu vou compartilhar aqui uma tela, assim como o Maurício. Eu vou também apresentar aqui sobre a crise do ensino de engenharia, né? Eu vou passar aqui, vocês me falam se estão vendo essa... Passou a tela? Modo trabalho, não está em modo apresentação. Às vezes o... Então, deixa eu fazer o seguinte. Às vezes o LinkedIn dá esse bug. Tá, eu vou fazer o seguinte, então eu vou parar de compartilhar. Eu vou lá. Primeiro eu ponho o modo de apresentação que eu fiz agora. E depois agora puxa. Compartilhar. Acho que o certo é esse. Quem sabe faz ao vivo. Isso agora está em modo de apresentação. Beleza, positivo operante, toca o terror. E fala se passou o slide para o 2. Passou, né? Tá bom. Então é o seguinte, pessoal, eu contabilizo quantas impressões que a gente tem no LinkedIn. Então, nos últimos 12 meses foram 26 milhões e 700 mil visualizações das postagens do LinkedIn que a gente está fazendo. Então, ou seja, é bastante, tá? E alguns comentam bastante, compartilham. Então, eu peguei, nos últimos 12 meses, alguns posts mais comentados, eu queria passar aqui agora e já trazer o feedback que o pessoal vem passando. Então, eu vou... Esse daqui, que eu acho que é ele é parecido com o que o do Maurício Garcia apresentou, agora para mestrado e doutorado. Por que eu estou colocando esse daqui? Deixa eu colocar aqui aquele ponteiro, que aí fica... O que aconteceu? Período de 2015 a 2022. O que aconteceu com a pós-graduação, mestrado e doutorado? Queda de 30% das engenharias, queda de mais de 25% das agrárias, que é o agronegócio brasileiro, biológicas e exatas. Estagnação da saúde. E, ao contrário, aumento da linguística, aumento das letras, aumento da artes, aumento das ciências sociais, aumento das ciências humanas e aumento da multidisciplinar. É uma situação assim que a gente fica chocado com uma imagem dessa, né? Porque a única que eu fico um pouquinho mais preocupado, menos preocupado, eu estou vendo aumentar a multidisciplinar. Então, eu estou entendendo que está unindo aí humanas com as exatas, saúde para gerar alguns novos programas de pesquisa. Mas eu fui presidente da CAPES. Nesse período, inclusive, eu estava nesse período na CAPES. A gente via uma chuva de pedidos de mestrado e doutorado em Direito, uma chuva mesmo. E, ao contrário, você não via essa pressão na área das engenharias. Então, ou seja, esse desbalanço é muito preocupante e é um declínio, né, nessas áreas que a gente vem... Então, ou seja, aquilo que o Maurício Garcia mostrou da graduação, você vê o mesmo aqui. E, detalhe, no mestrado e doutorado não tem EAD. A CAPES, até a gente criou esse mestrado e doutorado EAD, mas praticamente não é empregado. Muito pouco. Então, ou seja, que é outra situação bem complicada. Aqui é um gráfico que mostra um pouquinho assim a situação dos engenheiros por habitante. E aqui, eu lembro que o Pacheco, quando era reitor do Ítalo, coisa de 10 anos atrás, ele mostrava esse gráfico para incentivar o crescimento das engenharias. Ou seja, o Brasil com índice 1,3
e aqui a Coreia do Sul, 21. Ou seja, a Coreia do Sul com mais de quase 20 vezes mais que o Brasil em termos de engenheiros. E note que até pouco tempo atrás, tinha gente que estava viva nessa época ainda, não sei se o João estava vivo, o Álvaro Prata, o Maurício, mas nos anos aí 60, 70, a gente era mais rico que a Coreia. Nosso PIB per capita era maior que eles. E de Não, repente, eu lembro, Anderson, eu lembro da Guerra da Coreia e eu morava numa cidade chamada Anápolis, no interior de Goiás, onde está a base aérea lá dos Mirage lá. Nós tínhamos um bairro na cidade que era extremamente pobre e, em função da Guerra da Coreia, aquele bairro extremamente pobre chamava Coreia, tá? Então, a Coreia era um país, há 60 anos atrás, devastado. exatamente. Eu morei no Canadá há 25 anos atrás, não estou falando de tão longe assim, não. O canadense não comprava carro coreano. Comprar carro coreano era assim, ah, é carro ruim e tal, ou seja, né? Hoje você pega aí, né, os melhores automóveis. Então, ou seja, mostrando assim como que a... E os Estados Unidos também, os Estados Unidos é muito forte a presença do engenheiro ali, então, números aí, Alemanha, Suécia, países que são exemplo na área de inovação. Bom, e aqui a desbancada, né? Esse gráfico aqui dá até vergonha de ver, porque, assim, mostra, né, a formação, né, de graduados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática em 2020. E aí, assim, quando você compara a China, 3 milhões e 500 mil, Índia, 2 milhões e 500 mil. Olha o peso. Eu até falo sobre a Índia. O Brasil tem um ITA. Né? A Índia criou no mesmo ano do ITA o IIT, Indian Institute of Technology. No mesmo ano, 1950. Hoje, a Índia tem 23 IITs. O ITA a gente está conseguindo fazer o segundo agora no Ceará. Como que a Índia cresceu nessa área? Estava conversando hoje com o Kassab, que é Politécnico, foi ministro da Ciência e Tecnologia, está falando sobre Índia e China. Nos anos 80, a gente ensinava a Índia e a China a fazer programa espacial. A gente dava aula para eles. Eles iam para São José dos Campos, a gente ensinava como fazer foguete, como fazer satélite. Hoje a Índia chegou à Lua, a China chegou à Lua. Aliás, o Xi Jinping, quando veio visitar o Lula, ele trouxe de presente uma caixa, um pedaço da Lua lá dentro, para dar para o presidente Lula. Você vê a importância da China. E o Brasil aqui, Anderson, coitadinho. Anderson, porque, desculpa te interromper, o dia que nós perdemos aquele time de cientistas lá em Alcântara, eu chorei copiosamente. Eu senti uma dor profunda e chorei. Minhas filhas não entendiam. Falaram, pai, você não conhece ninguém. Eu dizia, eu conheço todos eles. Não preciso ter conhecido nenhum, que eu conheço e amo todos eles. Aquilo foi uma perda devastadora. Além da perda de pessoas, né, vidas humanas, perda de engenheiros, ou seja, o programa espacial voltou para trás, né, e até hoje não conseguiu sair. Agora, um ponto, eu quero fazer esse gráfico aqui, eu quero olhar para a Rússia, viu? A Rússia, 520 mil por ano, um país muito menos populoso que a China e que a Índia. A Rússia está à frente de todos per capita aqui, viu? Aliás, quem aqui for mais antigo, não sei se você tem aqui, vai lembrar dos livros de cálculo. Quem fazia matemática na engenharia, os livros de cálculo todos eram russos. Não tinha, não sei se vocês lembram algum nome aí, mas eu tinha o Leitond, né? Tinha vários ali. Tudo pessoal da Rússia. A Rússia é fortíssima nessa área, né? Então, ou seja, a Rússia está o dobro do Brasil e o Brasil é mais populoso que a Rússia. Então, só para ter uma comparação. Destaque que o Irã, por exemplo, também, países assim que têm investido bastante na área de STEM. Agora, pessoal, técnico, quero falar sobre o curso técnico. Toda criança, você fala assim, o que você vai ser na vida? Ah, você é médico, engenheiro, advogado, você isso, aquilo. Nunca uma criança fala que quer ser técnico, né? Quer ser tudo, jogador de futebol, Instagram, quer fazer modelo, quer ser influencer. Mas ninguém fala assim, eu quero ser técnico. Se não ouve, né? Engraçado. Olha aqui os números do Senai. O Senai fez uma pesquisa com seus egressos, para os técnicos.
Qual é o grau de empregabilidade de quem faz ensino técnico? Ó, 96%, 95%, 94%. O piorzinho ali, ó, 90%. O ensino técnico é super importante. O Brasil não investe em ensino técnico. As empresas estão precisando de técnico. Eu fui na JBS, que é a maior empresa de alimentos do mundo, em São Paulo, faz pouco tempo. Perguntei lá para o diretor, qual é o cargo que você está mais precisando de gente aqui? Eu disse, olha, tem um cargo que eu não consigo preencher aqui. Eu pago $1 em euro, tem em moeda aí que árabe, se precisar. Ele falou. Desossador. Ou criança que, quando começou a crescer, falou, mãe, eu quero ser desossador. Uma fortuna está ganhando. Então, eu vejo também muita gente indo para aquele, quer ser engenheiro, quer ser, mas esquece que o técnico também é uma boa profissão. E depois ele pode fazer engenharia. Então, acho que é um ponto que eu queria trazer. Bom, para não trazer só o problema, eu queria falar algumas soluções. E essas soluções são os próprios seguidores do LinkedIn. Se não segue ainda, pode entrar lá, que dá tempo ainda para chegar nos 70 mil. Mas a gente tem aqui alguns fatores que eu queria trazer, que o pessoal queria trazer. Primeiro, tem pouco dinheiro porque tem falta de demanda. O Maurício Garcia acho que foi perfeito. Ele falou assim, também teve muita demanda inflacionada lá em 2014. Eu fiz engenharia civil na Unicamp. Eu lembro que em 2014, naquele ano que o Maurício falou, a engenharia civil da Unicamp estava com 90 candidatos por vaga. Então, todo mundo começou a querer fazer engenharia civil por causa do pré-sal, PAC, estádio da Copa, também tem isso. Outro ponto é o seguinte, não pode misturar TI com engenharia tradicional. Todo mundo fala, está sobrando empregos nas engenharias. Espera aí, calma. Você está falando de tecnologia da informação, está falando de engenharia, não mistura as coisas. TI está bombando, programação, engenheiro de software, aqueles cursos lá mais engenheiro civil, engenheiro mecânico, não está também esse lado aí, não. Então, a molecada percebe. Meu filho tá fazendo vestibular agora, fez vestibular, está fazendo engenharia, né? Mas ele perguntava, pai, como está essa engenharia, como está aquela? Os jovens conversam, eles sabem. Então, se eles percebem que o mercado não está aqui, eles saem fora. Então, esse é bom. Outra coisa é o seguinte, o mercado tem percebido, e o pessoal no LinkedIn comenta comigo, o cara é formado em engenharia, mas a empresa contrata como técnico. E às vezes exige que seja formado em engenheiro. Não é estranho. Ó, requisito, ser formado em engenharia. Beleza. A hora que chega na carteira, coloca lá, trainee, analista de engenharia. Eu até brinco e falo assim, peraí, imagina que eu sou um hospital, vou contratar um médico. Contrata-se médicos. Vou registrar como analista de medicina? Acho que ninguém faz isso. Mas na engenharia você bota lá, analista de engenharia. Bom, agora aqui, vamos fora a demanda. Tem faculdade de engenharia que está muito atrasada. Tem faculdade de engenharia que, assim, eu vejo assim, faculdade que ainda está naquele modelo, ó, de manhã você tem aula teórica, à tarde você vai para os laboratórios, aqueles experimentos assim que a pessoa já sabe. Os jovens são curiosos, eles querem fazer coisas assim, quer contribuir para o mundo. Então, ou seja, eu queria só dar uma dica para quem quer conhecer como se faz um curso de engenharia moderno. Eu vou dar uma dica agora aqui. Vai no Intel. O Intel se existe uma faculdade, tem várias, mas se for assim, qual uma que você conhece que é moderna? É o Intel. Faz Intel. Por quê? Você já faz aula com os projetos. Você não fica assim. E outra, você não pode pegar um jovem mais e botar numa sala de aula e ficar lá sentado olhando para a lousa lá. Não existe, mas o jovem não aguenta. Eu tenho 2 filhos jovens, eles não aguentam ficar assim, sentado 3 minutos. Imagine o cara ficar 4 horas sentado. O Intel coloca as pessoas nos laboratórios para fazer lá e manda as empresas trazerem os problemas para serem resolvidos. E aí você usa a teoria para poder resolver os problemas. O Intel, assim, tem outros também, mas o Intel é um grande. Então, chama-se ensino baseado em projetos. Liga para o Maurício Garcia, marca um horário, vai visitar. Ele foi aqui no IPT, eu estou aqui, o Intel está na minha frente aqui. O Intel pertence ao programa IPT Open, um orgulho para a gente se fazendo parte. E assim, é só conhecer lá, você sai de lá maravilhoso. Todo mundo que eu trago aqui no IPT, eu mando visitar lá, seja do Brasil ou do exterior. Até o vice-governador veio aqui esse dia e falei, vai lá, visita o Intel para você conhecer um exemplo de faculdade de alto nível. Outra coisa, o horário compatível. Por exemplo,
Quem que vai hoje em dia fazer mestrado, trabalhando durante o dia e ter aula? Como que vai fazer mestrado em tempo integral? Por que não inventa mestrado à noite? Qual é o problema? Outra coisa, doutorado, por que todas as aulas têm que ser de manhã? Por que os professores não podem dar aula à noite? Tenta achar um mestrado em engenharia à noite. Tenta achar. Por que só pode ser durante o dia? Bota à noite, os professores têm dedicação exclusiva ou não? Outro ponto que o pessoal comenta no LinkedIn, educação básica de baixa qualidade. O nível de alguns alunos que estão saindo hoje do ensino médio, é difícil fazer um curso de engenharia. Pegar os livros russos lá da nossa época, que eu falei, bota na mão de um garoto que não tem boa base, ele vai desistir, não vai aguentar. Então, a educação básica. E não quer dizer que nas outras áreas é mais fácil, mas nas engenharias, fazer um curso de. Botar lá num curso de matemática do ITA, lá de física, lá, alguém que não tem base não vai conseguir fazer. Então, seja, a educação básica. E, final, incentivar mais o ensino técnico. Eu acho que, assim, muita gente que está indo para outras áreas, se seguisse o ensino técnico, o Brasil seria outro. O Brasil só segue 10% no ensino técnico só. Na Europa, 50%, 60% dos jovens fazem ensino técnico. Não faz mais sentido fazer só o ensino médio puro. Ainda mais quando assim, as pessoas têm a oportunidade de trabalhar, como eu falei aqui no Senai, 95% de empregabilidade. Então, eu acho que esse é vamos dizer assim, o ponto que eu queria trazer aqui para comentários, mas sem deixar de valorizar as questões que a gente vai responder no final ali. Anderson, querido, você foi perfeito, você foi cirúrgico. O pessoal está comemorando aqui que tu já bateu 70 mil do LinkedIn, tá? Mas o que eu achei fantástico foi assim a sua abordagem, pegando assim o que a sociedade tem te devolvido em relação aos grandes temas que você traz. E eu me senti representado quando você falou dos livros da Rússia. Foi meu professor de física na UNB, o Emerson Pires Leal, que tinha feito doutorado na Rússia, né? E ele era quase que perseguido no Brasil por ter feito um doutorado na Rússia. Eles não entendiam que ele fez doutorado em física na Rússia, porque naquela época era um dos países mais avançados que tinha, ainda, né? A União Soviética ainda. Então, fica um abraço aqui, né, para os descendentes do meu grande amigo Emerson Pires Leal, que eu fui monitor de física. Ele era professor e eu era monitor dele, era o assistente dele na UNB. Em relação ao ensino técnico que você falou, aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem um relato de professores, também na Unisul, que os alunos que entram para as engenharias e que vieram da Escola Técnica Federal, hoje chamada IFSC, tá? Eles têm um desempenho fantástico na graduação. Né? Então, isso é uma coisa assim que nós temos um orgulho. ITA, vários que passam no ITA fizeram escola técnica. Fantástico isso aí, ó. Bacana mesmo. Querido, se você tem uma pergunta para o Maurício Garcia ou para o Anderson Correia, coloca no QA, que depois no final eles vão olhar e selecionar algumas para responder. Para quem chegou agora, acabou de falar o Anderson Correia, que é o presidente do IPT, ele mesmo colocou, ele está no IPT, né? Ele foi reitor do ITA 2 vezes, passou pela CAPES também e tem uma vivência enorme na área espacial brasileira. Quem vai falar para você agora é o professor Álvaro Prata. Professor Álvaro Prata, hoje, ele é o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação para a Indústria, EMBRA-API, e ele foi reitor da UFSC aqui em Florianópolis, da Universidade Federal, professor da Engenharia Mecânica em nossa Universidade Federal, vários cargos no MCT e, para meu orgulho, um aluno dele de doutorado defendeu aqui numa tese sobre sigilo industrial por 10 anos, onde a gente pode falar hoje que já se passaram 10 anos, o controle numérico dos motores da Mercedes-Benz na Fórmula 1. Então, é com essa pessoa que vocês vão falar, vão ouvir agora, o professor Álvaro Prata vai fazer a leitura dele sobre este cenário. Professor Prata, querido, muito boa tarde, eu vou colocar na tela aqui a sua apresentação, para o senhor poder compartilhar com todo mundo aí. Está na tela. Muito obrigado, Vianney. É um prazer estar aqui entre o professor Anderson e o professor Maurício Garcia e com os nossos internautas discutindo esse tema de grande relevância, a crise dos cursos de engenharia. Você destacou, mas acho importante eu mencionar que eu falo sob a perspectiva de alguém que trabalhou por 4 décadas e meia como professor de engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina. É uma grande escola de engenharia, nós temos mais de 5.000 alunos de engenharia,
um aluno que queira fazer engenharia na Federal de Santa Catarina, ele pode escolher entre 23 opções de engenharia. Então, é uma escola que tem, uma universidade que tem uma tradição muito grande do ensino da engenharia. E também experimenta essa crise que nós estamos abordando aqui. E como é que essa crise se manifesta, né? Ela se manifesta de várias formas e, pertinente à nossa discussão, estão a redução da procura por curso de engenharia, a evasão daqueles que, em um primeiro momento, optam por cursar engenharia. Então, o sujeito faz a opção pela engenharia, fica 1 ano, 2 anos, evade do curso de engenharia, ou seja, o curso não atendeu às suas expectativas, e isso tudo leva à desvalorização da profissão do engenheiro. Então, essa é uma crise aguda, séria, e nós precisamos nos preocupar com ela. Como vou tratar aqui também, ela nos traz oportunidades, essa crise, né? Eu destaco aqui um aspecto que essa crise não é uma crise só das engenharias. O ensino superior, de uma certa forma, ele está em crise no mundo. As universidades estão em crise no mundo, né? Há um descrédito crescente em relação à formação universitária, né? E há muitas razões para isso, né? Hoje nós sabemos que o conhecimento não se esgota no ambiente universitário. A formação profissional, ela demanda qualidades que nem sempre são supridas pelo ambiente universitário. As instituições universitárias, elas têm dificuldade de se adaptar aos novos tempos. O diploma universitário, ele perde valor e há uma percepção de que a sociedade hoje ela critica muito mais a universidade do que ela criticava no passado, né? Então, essa crise da engenharia, ela é uma crise que ela recebe também componentes dessa crise que a universidade tem experimentado, né? Bom, indo para a engenharia especificamente, eu quero destacar alguns aspectos dessa crise muito associados a essa formação do engenheiro no Brasil. Alguns pontos aqui já foram trazidos pelo Maurício Garcia e também pelo Anderson Correia, né? E primeiro é que os nossos cursos de engenharia eles são longos, 5 anos de duração. Esse tempo é excessivo, né? A transformação que passa um jovem durante 5 anos nessa fase da vida, né? Que ele experimenta um curso de engenharia é muito grande, né? E 5 anos é excessivo. Então, parte da crise está associado a essa duração dos longos cursos de engenharia. Um Professor Prata, aspecto... Pois professor não. Prata, desculpa interromper o senhor, mas, por exemplo, eu me lembro bem, né? Eu trabalhei aqui na Universidade Federal de 95 até 2001, e já naquela época nós já tínhamos essa discussão dentro do CTC da duração dos cursos, né? Já tínhamos essa discussão na USP, na Unicamp, nas principais universidades de engenharia do Brasil, nós tínhamos essa discussão. Por que que a gente não consegue romper? Essa é uma dificuldade que precisa ser rompida, e há um aspecto, há um preciosismo, talvez, das instituições, da própria legislação, né? Da própria legislação que reconhece o diploma, que exige um número excessivo de horas para a conclusão do diploma, né? De engenharia, né? Os próprios professores, né? Com essa tendência de que o aluno só aprenderá aquilo que o próprio professor lhe ensinar numa disciplina, né? Sendo que grande parte do aprendizado hoje o aluno tem que fazer por ele mesmo, né? Então, esse é um ponto que precisa ser focado, precisa ser tratado, e nada nos impede de reduzir esses custos. Várias experiências foram feitas. A Escola de Engenharia de Joinville, que, ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, tinha uma proposta maravilhosa, onde os diplomas iam sendo concedidos à medida que a pessoa ia avançando, né? Então, o primeiro diploma, com 2 anos de bacharelado em engenharia, o aluno já recebia um primeiro diploma. Então, há várias iniciativas para que isso possa ocorrer.
Alô? Oi, perfeito. Estamos em Estou sintonia, aí? pode seguir. Tá Tá bem. ok, É tá porque aqui. Bom, então há várias iniciativas e esse é um aspecto que precisa ser alterado, Diana. Precisa ser É o alterado. 10. Quer dizer, não há Vida, justificativa para nós mantermos um curso longo assim, né? vida que A segue. outra Vai lá. questão, a outra questão está associada às dificuldades que os alunos têm com as disciplinas ditas iniciais do curso, as disciplinas de formação. Então, o sujeito faz a opção por uma determinada engenharia, ele entra na instituição, ele já gostaria de ter aspectos ligados àquela escolha que ele fez, seja de mecatrônica, seja de civil, seja de química, seja de mecânica, mas nós temos um longo curso básico e nem sempre os alunos, e cada vez mais, eles não estão preparados para as disciplinas de matemática, de física, química, eles têm dificuldade com isso. Além da dificuldade, aquilo muitas vezes os cansa e representam, então, causas da evasão. Há uma carga excessiva de disciplinas nesse curso, dentro da perspectiva de que o aluno aprende através das disciplinas. Há um currículo muito rígido, que deve ser flexibilizado, né? Nós devemos dar uma abordagem de engenharia mais geral e deixar a especialização para outros momentos, né? Há uma formação desconectada da expectativa dos alunos, há uma formação demasiadamente acadêmica, mesmo ao longo dos 5 anos, e distante de uma realidade mais profissional. Há um distanciamento em relação à solução de problemas tecnológicos afetos à engenharia. E há uma percepção nem sempre positiva por parte dos alunos, da sociedade, em relação a essa futura carreira que aquele aluno terá como engenheiro. Então, esses são aspectos que tornam essa nossa crise mais aguda, né? O próximo, por favor. Eu penso que isso é uma baita oportunidade de nós melhorarmos o nosso curso e a nossa formação, porque é uma bela profissão, a profissão de engenheiro. E a engenharia é uma atividade riquíssima. Então, nós estamos defendendo, né, um curso e uma profissão que ela é muito útil para a sociedade e ela possui muitas vantagens comparativas com outras profissões e nós devemos explorar isso para atrair mais alunos para essa profissão. A engenharia lida com avanço tecnológico e a tecnologia, ela, via de regra, ela é interessante, é instigante, ela atrai as pessoas, né? Quando bem tratada, né? A formação em engenharia, ela capacita o profissional para atividades muito amplas. E uma pessoa formada em engenharia, ela está preparada para exercer um número grande de profissões. Há uma escassez de engenheiros, sobretudo no Brasil, e as oportunidades em engenharia tendem a se ampliar. O Brasil precisa da engenharia para se desenvolver. O Brasil precisa da engenharia para se tornar mais competitivo e fazer frente aos desafios que nós enfrentamos, né? As obras e os serviços de engenharia, em geral, trazem benefícios para a sociedade e para a qualidade de vida das pessoas. Então, você está defendendo uma formação, está defendendo uma profissão, que é uma profissão que ela traz benefício para a comunidade. Então, o que nós devemos e podemos fazer para tornar essa nossa profissão mais atrativa, para atrair os jovens para a profissão? Primeiro, nós devemos promover amplamente uma divulgação favorável da engenharia. E aí nós estamos falando de todas as instâncias, né? Nós estamos falando das associações, de CREA, CONFEA, as instituições, os engenheiros de uma maneira geral. Nós precisamos promover essa divulgação das atividades do engenheiro e da engenharia. Nós temos que simplificar a formação em engenharia e, com isso, torná-la mais interessante. A vida do estudante de engenharia não é fácil e não quer dizer que ela sempre seja interessante. Ela precisa ser mais atrativa. O aluno fazer um curso de engenharia, aquilo não precisa ser um martírio para ele. Aquilo pode ser uma experiência agradável que ele terá durante a sua formação. Nós precisamos dar mais ênfase na formação dos engenheiros. À medida que a gente explora a formação dos engenheiros, nós precisamos dar mais ênfase na prática de educar
através de desafios e projetos, como foi mencionado aqui, tanto pelo Maurício Garcia como pelo Anderson Correia. Quer dizer, uma maneira de você educar para a engenharia é você apresentar problemas, desafios e construir as soluções. Porque isso é que é engenharia. Engenharia, antes de mais nada, é resolver problemas. E nós precisamos aproximar os cursos de engenharia da realidade industrial. Então, parte das razões que justificam hoje o reduzido número, e essa redução tem se tornado mais drástica, daqueles que optam por engenharia, estão associados à maneira como nós ensinamos e o que nós ensinamos. Então, é preciso alterar o que se ensina e a maneira como se ensina, além de divulgar os benefícios de uma formação em engenharia. Então, como é que nós estimulamos o interesse dos jovens pela engenharia para tentar minimizar ou reduzir ou mitigar esse afastamento dos jovens pela engenharia? Nós precisamos, sim, organizar eventos em escolas e universidades para divulgar projetos de engenharia e permitir contato de jovens que vão escolher sua profissão com engenheiros profissionais experientes. Nós vamos promover palestras, encontros de engenheiros experientes com estudantes, sobretudo no ensino fundamental e no ensino médio. Nós precisamos tornar a engenharia algo atrativo. Nós vamos divulgar histórias de engenheiros de sucesso e suas contribuições para a sociedade. A engenharia molda a maneira como nós vivemos, ela molda a nossa sociedade, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós divertimos, a maneira como nós vivemos de uma maneira geral. Precisamos atrair jovens para o curso de engenharia, oferecendo bolsas, incentivos às instituições, sobretudo às empresas. O setor industrial precisam se preocupar com isso e facilitar que os estudantes possam cursar engenharia. Muitas das escolas de engenharia, elas são caras, seja porque o curso é caro, seja porque se é um ensino presencial, está numa cidade cara. Então, essa questão financeira, ela precisa ser reduzida como um peso, como um impedimento para a opção dos jovens, né? Nós precisamos promover a diversidade e inclusão na engenharia para tornar os cursos mais acolhedores e mais inspiradores. A engenharia ela é pouco inclusiva, nós precisamos atrair as mulheres, nós precisamos atrair mais desiguais. A engenharia é muito masculina, a engenharia é muito branca, né? E o espectro de brasileiros que precisam e devem fazer engenharia é muito mais amplo do que isso, né? Por favor, Vianney. Eu queria mencionar aqui que nós temos feito uma série de discussões em Santa Catarina. Há um grupo de trabalho composto por engenheiros que atuam em indústria, na academia, que tem se preocupado muito com isso. Então, nós somos parte de um time, e muito do que eu dividi com todos aqui são informações que nós temos discutido e propostas que nós temos considerado, e eu quero destacar aqui o Carlos Alberto Schneider, o Ernesto Reisman, o José Fernando Faraco, o Nelson Zene e o Sérgio Gargione. Uma palavra final vai em relação à evasão dos cursos de engenharia. Quero lembrar que a evasão dos cursos de engenharia ela não é menor do que a evasão da universidade. O Vianney tem muito apreço pela Universidade Federal de Santa Catarina, assim como eu tenho um grande apreço pela Universidade Federal de Santa Catarina, minha alma mater. E quase a metade dos cursos da Universidade Federal de Santa Catarina hoje não preenche as suas vagas. Então, olha que questão. E muitos isso de uma maneira geral, não só engenharia, né? E muitas dessas vagas estão associadas às evasões de vários cursos, sobretudo dos cursos em engenharia. Então, essa questão da evasão mostra essa capacidade que as instituições e os cursos precisam ter no acolhimento dos alunos. Porque a evasão ela não se manifesta
não é uma decisão instantânea e momentânea. Ela cresce o desejo de evadir. Então, os alunos precisam ser acolhidos e as expectativas deles precisam ser resolvidas para que eles sigam cursando a engenharia. Obrigado, Muito Vianney. bacana, Algumas palavras iniciais. muito bacana, professor Álvaro Prata, assim, 45 anos de sala de aula na engenharia mecânica aqui de Santa Catarina, né? Alunos hoje que são grandes empresários, revolucionaram a indústria de Santa Catarina, né? Então eu tenho assim um orgulho enorme, né? Eu que sou assim filho da UFSC, assim poder receber o professor Álvaro Prata aqui. Ele tocou em pontos fundamentais. O atual reitor, esses dias eu fui na Universidade Federal aqui, encontrei com o atual reitor e ele falou: Vianney, os alunos estão reclamando que não tem aplicabilidade. Nossos professores são professores profissionais. Fizeram graduação, mestrado, doutorado, fizeram um sanduíche, fizeram concurso e foram aprovados para professor, sem ter botado o pé na indústria. Então, o reitor estava dizendo aqui que ele iria levar uma discussão para a Andifes para incentivar o professor 20 horas na engenharia, incentivar o professor 20 horas em outras áreas, para trazer a sociedade mais para dentro da universidade, porque é uma forma. O cara está na empresa de dia, metade do dia ou de noite é trabalhar também na universidade. Muito bacana, eu agradeço demais a conta. Agora nós vamos para as perguntas, tem muita pergunta no QIA, são mais de 60 perguntas, impossível responder a todas. Eu queria que o professor Maurício selecionasse uma ou duas perguntas para responder, a mesma coisa, a professora Ana, a mesma coisa, o professor Álvaro Prata, enquanto vocês selecionam respostas sintéticas, tá? Eu vou passar aqui a programação da Roper aqui da semana que vem, para todo mundo poder ficar em sintonia com a gente aqui do que vai acontecer na semana que vem aqui. Você tem aqui essa bateria de webinars, só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de patrocinadores. A Liceu é a principal plataforma acadêmica do Brasil, tá, de gestão acadêmica do Brasil. Ela acompanha o seu aluno desde a fase de prospecção, a seleção, resultado da seleção, enturmação, alocação de professores, folha de salários, cobrança de aluno, integração com o ENAD, integração com o diploma digital. Conversa com o Fábio Cesp, ele está aqui no chat. Fábio, o Vianney pediu para você me explicar em 20 minutos como é que o Liceu turbina a minha operação. Conversa também, deixa eu colocar no chat aqui, para você poder conversar também aqui. Aqui agora vai poder rodar aqui. Você vai falar também com a Luciana Rosário, aqui na D2L, ela vai te explicar como que você pode turbinar o seu e-learning. Ela é a principal ferramenta, é o principal LMS do mundo hoje, foi premiado como o LMS mais funcional, está no Brasil, e é com preço tropicalizado, não tem que pagar dólar alto, não. Conversa com a Luciana Rosário na D2L para poder te ajudar. E se a proposta é focada, você fala assim, vou falar com o Peterson, que ele vai fazer um desconto para você ali. Na Princípio, você vai falar com o Diogo Fonseca. O que é a Princípio? É uma fintech especializada em educação. Eles fazem para você um processo de receita garantida combinado com gestão financeira completa, que é para sanear suas contas e você ter a tranquilidade de uma operação acadêmica bacana. Fala com o Diogo Fonseca, que ele vai te ajudar. Fala também com o Marco Aurélio, que ele é da Ficou Fácil. A Ficou Fácil é um novo projeto de financiamento estudantil privado que nós conhecemos hoje. Ela consegue fazer tudo online, com até 4 fiadores, e você consegue trazer um aluno que não tem capacidade plena de pagamento. Com a Ficou Fácil, ele vai poder integralizar o curso, vai poder fazer a vida profissional e financeira dele e vai fazer a amortização. Marco Aurélio, vai no chat aí e fala com ele. Semana que vem, aqui na Roper, avisa para todo mundo aí, educação na Bolsa de Valores. Nós temos 7 ES de capital aberto na Bolsa de Valores, 7 ES, não, 7 grupos educacionais de ensino superior na Bolsa, trabalhando bastante. O ano passado, as ações sofreram muito. Esse ano pode ser diferente. Por quê? O Márcio Osako é o analista de educação do BBI Bradesco. Ele se reuniu semana passada com todas as 7 empresas de educação que estão na Bolsa. E ele vai fazer essa síntese para você, mostrando como que 2025 pode ser diferente e por que pode ser diferente. Junto com ele vem o Jefferson Vinhas, CEO do Grupo Integrado, fundador do Financis, e ele é também nosso sócio consultor na Rover, ele vai fazer a mediação do Márcio Osako, quarta-feira da semana que vem. Lá em Foz do Iguaçu, de 12 a 14 de março, nós vamos ter a etapa presencial do Prodese. O que é isso?
é o principal programa de formação de executivos de educação no Brasil. Imersão, 2 dias e meio em Foz do Iguaçu. Quem que vai estar lá? A vice-presidente da Série do grupo do Cruzeiro do Sul, está aqui, a Beatriz aqui. Nós vamos ter lá o Henrique, reitor do Unipan. Nós vamos ter o Benhur, reitor do Grupo Uninter, e mais 10 lideranças educacionais, inclusive o Francisco Borges, que acabou de ganhar o prêmio lá da Belas Artes, destaque do ano nos 100 anos da Belas Artes. Vai no site da Roper e vê como é que você faz para participar lá. E a Roper pode apoiar a sua organização em governança, sucessão, acordo de acionistas, profissionalização, perenização, e se você quiser também fazer fusões e aquisições. O Caio Polizel é o nosso sócio encarregado deste setor. Olha, que bacana, e agora eu vou fazer, pela mesma ordem de falas, para o Maurício escolher 1, 2 perguntas e dar uma resposta sintética, tá? Para a gente poder seguir essa pauta aqui, depois o professor Anto, depois o professor Prata. Maurício, querido. Bom, eu vou escolher uma pergunta aqui da Laísa Costa, que ela fala: qual deve ser, então, a principal ação das instituições em busca de melhoria do ensino para conseguirmos atravessar essa crise? Né? E aí eu vou comentar, por exemplo, eu vou comentar como que nós fazemos no INTEP, né? Por exemplo, você imagina o seguinte: nós vamos ter lá os cursos são organizados por projetos, são 10 semanas, chega um cliente de verdade, traz um projeto, e aí eles têm que desenvolver um projeto que envolva, suponhamos, visão computacional, alguma coisa para fazer reconhecimento de imagem, sei lá, uma empresa que traz um problema, que tem que botar uma câmera, que tem que fazer lá num determinado processo industrial. Para fazer a visão computacional, você precisa aplicar aqueles filtros. E esses filtros todos são organizados num modelo matemático que a gente chama de matriz. Então, são matrizes. Tem soma de matriz, subtração de matriz, multiplicação de matriz. Isso faz parte da disciplina de álgebra linear. Então, nessa hora, eles vão aprender álgebra linear no contexto daquele projeto. Outros alunos vão ter um projeto que desenvolveu um game para uma empresa, e aí naquele game tem um tirinho, uma bala que vai, você tem que calcular aquela área de baixo daquela parábola. Ali eles vão ter aula de cálculo integral para poder fazer esse processo. Ou seja, toda a parte de matemática, que é o ponto mais polêmico, quando se fala curso de engenharia, a polêmica sempre acaba parando no cálculo, é impressionante. Então, isso é ensinado no contexto do projeto. Ou seja, eles não têm assim, álgebra linear, cálculo 1, cálculo 2, geometria analítica, tudo separado, aí o aluno vê aquele monte de forma, aquele monte de abstração, que ele não consegue entender para que serve aquilo lá. E ao invés disso, eles aprendem tudo isso, só que no contexto da aula. Eles nem percebem que estão fazendo a disciplina de cálculo, nem percebem que estão fazendo a disciplina de álgebra linear. Por quê? Porque as disciplinas de álgebra linear e cálculo, elas são provedoras de saberes, elas não são unidades curriculares. Quem é unidade curricular é o projeto. É o projeto que leva nota, é o projeto que leva falta, esse tipo de coisa. E as disciplinas existem no back-end, o aluno não vê aquilo, está na arquitetura curricular, e elas, é claro que a gente já faz uma distribuição prévia para garantir que elas estarão lá, mas elas são fornecidas no contexto do aprendizado, ou seja, não é um ensino pelo ensino, aquilo que o Álvaro comentou, que o aluno chega no primeiro ano, ele quer ter contato, né? Você imagina, o cara é engenheiro civil, só no terceiro ano que ele vai para uma obra, ou no quarto ano só que ele vai numa obra, passa 2 anos nem sabe o que é uma obra. Então, eu acho que eu me coloco à disposição, qualquer pessoa que quiser conhecer nossa metodologia, nós estamos lá na cidade universitária, dentro do IPT, uma parceria muito boa que a gente faz com o IPT, aqui na figura do Anderson. Então, estamos à disposição para ver como que nós enfrentamos o problema da crise das engenharias. Quem respondeu para você foi Maurício Garcia, que eu admiro, de quem eu tenho a honra de ser amigo, e ele é hoje o conselheiro acadêmico desse grande projeto que o Anderson referenciou, que é a Faculdade Intelli, que foi uma doação, tá, das famílias acionistas e principais acionistas do Banco BTG para criar no Brasil um MIT da área de tecnologia da informação. São poucas vagas por ano, acho que de 100 a 400 vagas por ano, mas com bolsa, com alojamento para ensino integral e muito puxado. Muito bacana, Maurício, muito obrigado aí. Agora o professor Anderson Corrêa está ali bocejando, dormindo ali, coitado, né? Passou a noite em claro, preparando os slides para estar com a gente aqui, chega a estar bocejando ali. Anderson Corrêa, quem que é o Anderson Corrêa? Presidente do IPT, como eu já falei, foi presidente da CAPES, foi 2 vezes reitor do ITA, é um apaixonado pela engenharia, e ele vai dar agora uma resposta síntese que ele selecionou aí para você. Anderson, querido. É isso aí. Então, vou responder um comentário, eu acho que foi do Sandro, que ele fala assim, que a gente esqueceu de comentar sobre
a densidade populacional e a de jovens também no Brasil, né? A gente, quem é aqui dos anos 70, como eu, a gente ouvia aquela música, né? Como chama a música da Copa? 90 milhões em ação, né? Porque o Brasil tinha 90 milhões de pessoas torcendo ali pelo Brasil, né? Hoje, ou seja, aí o Brasil cresceu. Nos anos 70, 80, agora está crescendo menos. Então, tem menos jovens no Brasil e tem mais gente com mais idade. Eu acho que isso tem a ver também pela redução. E aumentou demais o número de universidades também. Nós tivemos um boom de crescimento de universidade, de vagas de privadas muito grande. Ontem mesmo eu sigo o secretário da Educação Superior, né, no Facebook, ele colocou ontem que ele tinha 10 reitores lá no MEC ontem, anunciando 10 novos campi de universidades no Brasil. Então, a gente está aqui questionando que não tem mais alunos no ensino superior, mas o governo está botando mais faculdades ainda, está crescendo o negócio, né? O Prata falou que metade das vagas da UFSC não estão sendo preenchidas, mas o governo está querendo mais 10 novos campi de universidades federais. Então, eu acho que, assim, tem um pouquinho desse ponto, assim. E, com relação à pirâmide populacional, que tem se aproximado mais do pessoal mais de idade, eu acho que era uma oportunidade para a gente formar gente, não só recém-formado, ou só gente que acabou de sair do ensino médio com 18 anos de idade. Precisamos formar pessoal que está na indústria, pessoal que está fora da indústria, mas já tem mais idade. A gente precisava abrir mais oportunidades para quem trabalha. Por isso que eu falei do mestrado, doutorado à noite. Mestrados profissionais, curso de especialização. Uma coisa boa do IPT, o qual eu presido, todos os cursos que tem aqui, de especialização e mestrado profissional, todos são noturnos, todos. Não existe aqui curso diurno. Por quê? A gente forma para o mercado de trabalho. E não só para jovenzinhos, não. A gente que já tem 30, 40, 50. A gente vai ter que aprender a colocar na faculdade gente de 60 anos de idade, de 70 anos de idade. A vida útil profissional das pessoas está aumentando muito. As pessoas vão trabalhar, né, muitas décadas. Dizem que os jovens de hoje vão viver 100 anos de idade. Então ele vai se formar com 25 anos de idade, não vai mais estudar? Não, você vai ter que estar dando formação. Então, ou seja, essa pergunta que foi feita sobre a pirâmide populacional, acho que é muito bem colocado. Está sem voz, João. Olha, se eu vou estar sem voz, eu falei, gente, vou na fono amanhã, né? Eu só estava com o áudio desligado mesmo, tá? Então, agora quem vai responder é o professor Álvaro Prata, é uma resposta síntese em relação às perguntas que chegaram. Professor Prata, por gentileza. Obrigado, Vianney. Antes de mais nada, quero cumprimentar todos os internautas que dividiram suas impressões, suas opiniões. Revi muitas pessoas que eu gosto. Eu quero mandar um abraço especial ao Paulo Speller, reitor Paulo Speller, que está lá na África e da África assistindo esse webinário para que isso possa ajudá-lo na implantação dos cursos de engenharia. Rapidamente, o Rodrigo Chianiter, ele menciona que parte do problema das engenharias, da dificuldade do ensino básico, é a má qualificação dos estudantes no ensino fundamental e médio. Será que a universidade não poderia se aproximar da educação básica, né? Rodrigo, muitas universidades elas têm colégio de aplicação, né? Então elas estão ligadas à educação básica. E a aproximação que elas fazem é através de formação de professores, né? Agora, a universidade, sim, devia se preocupar com isso, mas é claro que o que nós precisamos é valorizar a carreira do professor do ensino fundamental e médio, essa nobre profissão, né? Para que ele possa, cada vez mais, bem formar os seus alunos. É claro que a má formação da educação básica prejudica o que nós teremos na universidade, né? O Pedro Henrique Batista de Oliveira chama atenção para um problema que a maior parte das pessoas que estão ensinando engenharia, nos cursos de engenharia, não exerceram a profissão de uma maneira plena. Então, como é que eles ensinam engenharia sem nunca ter exercido? Isso é um problema. Há duas maneiras de atuar para reduzir esse problema apontado pelo Pedro Henrique. Primeiro, é que essa pessoa que esteja na universidade ou esteja ministrando um curso de engenharia, ele exerça profissionalmente
a carreira de engenheiro. A outra coisa é as próprias instituições abrigarem nos seus cursos profissionais experientes do setor industrial, do setor da atividade de engenharia, né? O Jesué Graciliano destaca isso também, que quem dá aula não pode vir apenas da vida acadêmica, e o Jesué está muito correto em relação a isso, né? Estou correndo um pouco para cobrir vários temas aqui que me foram trazidos, né? O Fabriano Silva pergunta o que precisa para reduzir a carga mínima imposta pelo MEC. Pois essa carga mínima, muitas vezes, são os próprios engenheiros que impõem. Então, é preciso que haja uma compreensão melhor de que você não consegue, não pode dar toda a formação num determinado momento, que isso deve vir aos poucos. Então, você pode, sim, dar uma formação mínima, diplomar essa pessoa, ele pode exercer, voltar para obter uma formação mais ampliada. O Anderson menciona isso, né? A engenharia ela precisa ser atualizada, nós precisamos abrir os nossos cursos para que engenheiros venham fazer uma reciclagem, talvez não precisam fazer todo o curso pleno novamente, mas se aperfeiçoar num outro aspecto da engenharia. Sim, as nossas instituições precisam estar mais arejadas, né? A Arileide Cristina Alves pergunta se reduzir a carga do básico não enfraquece a formação do engenheiro. É claro que o engenheiro tem que saber física e matemática, mas o que acontece é que, primeiro, você deve misturar isso, né? Você não precisa esgotar a formação em física, química, matemática, ou até biologia, para depois começar a falar de matérias mais ligadas ao ensino profissionalizante, né? Então, você pode, desde o primeiro dia de aula, você pode dar noções de engenharia, ensinar o aluno aspectos básicos de tecnologia, projeto e assim por diante. Então, pois não? Não, excelente. Eu estava elogiando a sua resposta. Achei que você tinha dado um ponto final e eu estava elogiando a sua resposta. Aí, tá? Eu queria agora, então... Há várias maneiras, né, Vianney, de tornar isso. É você pensar sobre essa perspectiva de que essa formação ela precisa ser uma formação agradável, né? Ela precisa se preocupar com o interlocutor que está ali recebendo essa formação, né? Excelente. Eu queria pedir agora para vocês quatro um sorriso para eu dar um print aqui. 1, 2, 3 e... Olha aí, valeu. Olha aí, muito bacana, muito obrigado. Por que eu pedi para dar esse print aqui? Porque eu acabei de receber nos bastidores aqui a informação de que nós batemos 1.275 pessoas inscritas para esse webinar com vocês. É evidente que nós tivemos aí participando ao vivo com a gente, vai dar uns 600, 650 que entraram e saíram, e outras 500 vão poder ver no replay. Então, eu queria agradecer e comemorar, porque a gente está falando de um tema duríssimo, que é a engenharia, com dor no coração, porque tem uma crise no ensino de engenharia, e a gente conseguiu trazer o Brasil inteiro, e até o Paulo Spella, lá da África, meu amigo Paulo Spella, que foi reitor da UFMT no Mato Grosso, implantou a educação à distância no Brasil. A primeira graduação EAD no Brasil foi pedagogia, lá na Federal do Mato Grosso, ao mesmo tempo que nós fazíamos em Santa Catarina a primeira pós-graduação online, lá pelo LED, UFSC, lá em Santa Catarina, enquanto o Álvaro Prata era pró-reitor do professor Rodolfo, que era o reitor que sucedeu o Diomário. Então, Paulo Speller está na minha alma de coração, está na minha alma de gratidão. Hoje dirige uma universidade multilingüe na África, tá? Onde não tem pressão do MEC contra ele, pelo contrário, ele é livre, tá? Então, isso é muito bacana. Agora, para a gente poder encerrar e cumprir o combinado, daqui de acabar de ser 6h15, eu queria pedir, pela ordem, para o Maurício, para o Anderson e para o professor Álvaro Prata, que desse uma fala final aí de 30 segundos a 1 minuto, colocando um horizonte, né? O Maurício colocou muito bem. A demanda pela engenharia é muito filha do momento da sociedade. É? E a gente está tendo uma desindustrialização, a nossa pauta de exportação industrial está empobrecendo. Então, a gente não tem grandes obras, nós não temos obras civis e não temos uma pauta de exportação de manufaturados avançada concentrada. Claro, temos a Embraer, temos a WEG, mas ela sozinha não consegue carregar o piano todo. Então, eu queria pedir uma fala final aí de 30 segundos a 1 minuto, primeiro do Maurício, depois o Anderson, depois o professor Prata, e a gente encerraria por aqui. Todo mundo vai ter acesso à gravação,
todo mundo vai ter acesso aos slides. Todos que se inscreveram vão receber o link para poder acessar os materiais. Maurício, querido, toca o terror aí, sua fala final. Eu falei três fatores no início. Eu falei macroeconomia, políticas públicas e questões pedagógicas, né? Nós temos condições de... A questão pedagógica está na nossa mão. A gente só não faz quem não quer. Você não tem nenhum problema para fazer isso daí. Qualquer instituição pode reformular profundamente seus currículos se quiser. A gente resolveria uma boa parte do problema. A questão do macroeconômico não tem como fazer, nós somos refém de toda a conjuntura. Mas nós temos como ajudar na política pública, isso sim também. E na política pública é importante a gente entender o seguinte, que o problema da educação básica, a má qualidade com que as pessoas chegam no ensino superior, isso daí é um sintoma, não é uma causa. É um sintoma. A expansão dos cursos EAD também não é uma causa, é um sintoma também. É um sintoma que a pessoa não tem dinheiro para pagar, precisa trabalhar e é a única opção que tem. Então, tem que entender que essas questões são sintomas pela ausência de uma política pública. Então, se a gente quer fazer alguma coisa para melhorar essa situação como um todo, nós temos que trabalhar nessas duas frentes, as que estão sob nosso alcance. As iniciativas pedagógicas estão 100% na nossa mão, as iniciativas de política pública que estão lá, sei lá, uns 20% da nossa mão, e o macroeconômico não podemos fazer nada. Então, agradeço aí, agradeço aos colegas, vamos em frente aí. Querido, muito obrigado. Você está lindo com esse fundo aí, cara. Muito bacana, perfeito mesmo. Professor Anderson Correia, presidente do IPT, reitor do ITA, duas vezes presidente da CAPES, uma pessoa inquieta, uma pessoa muito jovem, com uma carreira brilhante e que vai nos dar a sua palavra final agora para essa galera toda. Bom, eu queria falar uma coisa. A Embrapi fez recentemente 10 anos. Eu acho que se você somar a quantidade de projetos que a Embrapi já financiou com a indústria, são gigantes. O IPT tem 2 unidades em Embrapi. A USP aqui do lado tem 8 unidades em Embrapi. A gente acabou de assinar um convênio com a Embrapi para mais 100 milhões de reais para os próximos 6 anos, para uma das nossas unidades. A gente emprega aqui muita gente nos projetos aqui. O IPT tem 1.000 colaboradores e mais 750 bolsistas do IPT nas empresas, quase 2.000 pessoas. Isso muito graças aos projetos de pesquisa, mas a Embrapi faz muita diferença. Eu estava conversando ontem, não sei com o que eu estava falando aqui, mas olha, eu não consigo imaginar o Brasil sem Embrapi. E até pouco tempo atrás não tinha Embrapi. Você tinha só os órgãos de fomento, mas não tinha um que fazia essa agilidade com a indústria. Então, eu penso assim que uma das formas também da gente crescer com a indústria no Brasil é esse tipo de projeto. Ou seja, colocar as unidades em Embrapi, nas universidades, e, sabe, isso crescer. O Jorge Guimarães, que era o presidente da CAPES, que também foi presidente da Embrapi, falava uma coisa interessante. A gente tem 5.000 programas de pós-graduação no Brasil e só 100 unidades em Embrapi. Então, acho que tinha que aumentar mais. Né? Sei que não depende do Álvaro, né? Depende do conselho, mas eu acho que se a gente tivesse mais parcerias das universidades com as empresas, a gente ia fazer uma revolução no ensino de engenharia, porque ia aproximar cada vez mais, além de fortalecer a indústria que vai contratar mais gente. Então, acho que o caminho também passa por esses modelos aí de negócio. Lente, e o professor Andor fez escada para o Álvaro Prata, né? Tipo assim, como se fosse num jogo de vôlei, né? O Maurício defendeu, levantou na rede, o Anderson armou, botou para o oposto, que é o Prata, para ele dar a cruzada final agora aqui, então. Professor Álvaro Prata, dá a sua cruzada matadora aí para a gente fechar com medalha de ouro aqui esse nosso webinar. Esse webinar nos mostrou a importância desse problema, mas que tem solução. Né? O Maurício Garcia apontou isso de uma maneira muito precisa, o Anderson também trouxe alguns aspectos adicionais. Então, é preciso que nós não nos descuidemos da gravidade desse problema e possamos atacá-lo com todas as suas dimensões, porque ele é possível de ser resolvido. E é uma atividade prazerosa, boa, saudável, que deve ser perseguida, porque nos permite reformular nossos cursos, nossas instituições, arejar a maneira como nós temos ensinado engenharia. E quero mencionar e agradecer ao Anderson essa referência que ele faz à Embrapi. Hoje eu estou como presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, e é o Brasil dando certo na sua plenitude. Né? É o Brasil, nesse momento, a Embrapi
tem na sua carteira mais de 2.000 projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação sendo feito com a indústria, né? São 16.000 colaboradores trabalhando nesses projetos, oferecendo oportunidades em todas as áreas do conhecimento ligadas à transformação industrial e aquilo que depende da transformação industrial, né? Então, as oportunidades são inúmeras e convido a todos a se envolver com esses desafios que nós analisamos aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer participar Eu desse que evento. agradeço, a honra foi toda nossa. São 1.275 inscritos comigo, 1.276 pessoas assim agradecidas, encantadas, tá? Pela palavra da ciência aplicada ao ensino de graduação, como o Maurício Garcia faz, né? Do fomento à indústria de São Paulo na pesquisa que o Anderson Corrêa faz e do fomento à pesquisa aplicada à inovação, ao desenvolvimento que o professor Álvaro Prata faz na Embrapa, a quem eu desejo o mesmo sucesso da Embrapa. O Brasil é a potência que é hoje no mundo inteiro, graças à JICA, que foi a agência japonesa que financiou as primeiras pesquisas de cultivares de calcareamento e a Revolução Verde. Alisson Paulinelli, grande nome da indústria do agro, né? Não podemos nunca esquecer do Alisson Paulinelli, né? A Embrapa, que veio por decorrência, e eu queria que o professor Álvaro Prata fosse o nosso Alisson Paulinelli, né, pela Embrapa, né? Então, esse é o meu voto, que eu quero que o professor Álvaro Prata entre para a história como sendo o nosso Alisson Paulinelli da inovação industrial, para que a gente volte a ter uma pauta de exportação industrial no Brasil. Ficamos por aqui. Semana que vem, Bolsa de Valores na Educação. Beijo para vocês três. Muito obrigado.